Hoje eu quero mostrar para você um componente bastante interessante dentro do Jetpack Compose, que está relacionado ao row, ao column, ao scroll, e você vai perceber que ele pode ser bastante utilizado aí nos seus aplicativos. E antes de mostrar esse componente, é muito importante trazer aquele recado de deixar o like, comentário, a inscrição se não fez a inscrição, porque isso apoia bastante o canal. E sem enrolação, bora pro código que eu quero mostrar isso para você. Então, entrando aqui na minha tela principal, veja que eu tenho um aplicativo de amostra que eu criei agora mesmo, só para te mostrar aí qual que é a ideia. E basicamente é pegar um layout que é bastante comum dentro aí dos aplicativos, que é um layout onde a gente vai ter, por exemplo, uma lista de itens, e nessa parte de cima a gente vai ter algumas opções que vai permitir com que o usuário consiga selecionar se ele quer, por exemplo, produtos que são novidades, se ele quer coisas mais relevantes, o que é mais caro, o que é mais barato e assim por diante. É como se fosse ali opções. E na primeira implementação que eu coloquei aqui foi basicamente colocar em uma estrutura de linha, como a gente já viu muitas vezes aqui no Compose, e como vocês podem ver, tá com essa cara um pouquinho estranha, e eu quero mostrar o motivo disso acontecer. Basicamente, nesse tipo de código, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu criei uma lista aqui de strings, eu estou mandando para esse meu composable que eu chamei de options, tudo bem? Chamei com esse nome apenas para ter um nome, e dentro dele, basicamente, eu pego esses itens, eu faço um for each e coloco essas opções como se fosse ali uma box. Cada uma delas gera uma cor, tudo bem? Mas como vocês podem ver, tudo isso está dentro de um row sem nenhuma configuração. Então, se não tem nenhuma configuração, a gente já sabe que vai ter esse comportamento estranho, colocando uma altura estranha, porque de fato ele não conseguiu colocar todos os itens na tela. E aí vai ter uma maneira da gente resolver isso, obviamente, que seria a técnica que a gente já aprendeu, que seria, por exemplo, o horizontal scroll, colocando ali o remember, scroll state, e isso daqui já resolve. Vou até executar para você ver e a gente vai ver qual que vai ser o comportamento. Olha só que legal, a gente executou e o aplicativo já está com uma cara totalmente diferente, né? Agora faz muito mais sentido a implementação. Mas perceba que a gente tem ali um comportamento onde os nossos usuários, eles precisam fazer aí esse scrollzinho que a gente está vendo, né? Para poder conhecer as outras opções. E o interessante seria, de alguma maneira, a gente conseguir oferecer essas opções de tal forma que o usuário não precisa aí fazer esse scroll para conhecer essas opções. Muito provavelmente você já viu esse tipo de layout em outros aplicativos e eu vou mostrar um componente que permite fazer isso. Até separei a página da documentação para vocês saberem o que é, e trata-se de layouts flow, né? Que basicamente serão layouts baseados em column ou row, mas vai dar essa capacidade de criar ou novas linhas ou novas colunas quando a gente ultrapassar esses limites. Então esse é um ponto bastante interessante em muitos aplicativos que a gente cria aí no nosso dia a dia, de dar esse tipo de característica nos nossos layouts. Aí veja que tem uma amostra muito similar ao que eu peguei ali, tudo bem? Mas entenda que esse tipo de layout ele dá bastante possibilidade. Então ele vai ter configurações de arrangement, que seria ali o start padrão, que ele vai ter esse comportamento. Ele vai dar acesso ao space between, que também é similar ao que a gente vê no column ou no row, as coisas serem organizadas de maneira centralizadas no final, se você quiser dar o mesmo espaço para cada um, se você quer dividir entre espaços. Então assim, você vai ter muita opção disponível aí dentro do Flow, só que com essa característica que a gente está vendo aí, que é de fato ou criar novas linhas, ou então criar novas colunas quando a gente ultrapassa aí os limites. Olha só como é que fica as colunas, ó, tá vendo? Que interessante. E agora vamos ver aí como é que fica na hora de fazer essa criação. Tem até algumas coisas que a gente pode verificar aqui, que é o seguinte, né? A gente pode até colocar se vai ter o máximo de linhas para poder quebrar a nossa linha e assim por diante, né? Então veja que tem muita coisa, eu vou deixar você explorar, eu só quero mostrar para você como é que fica para você ter essa introdução e começar a usar nos seus aplicativos. Então entrando aqui no Android Studio, basicamente o que a gente precisa para usar esse Flow, né? O que a gente precisa é só mudar de row para flow row. Aí obviamente, como a gente até mesmo vê no começo da documentação, né? Deixa eu até clicar aqui que eu cliquei errado no mouse, boa, agora sim. Trata-se de uma API experimental para esse momento do Jetpack Compose. Então, mais para frente, pode ser que ela se torne uma API não experimental, que eu esqueci o nome agora, eu acho que seria estável o nome correto. E dessa maneira você não vai precisar lidar com isso, mas enquanto for experimental, você precisa colocar aquela anotação, que é o opt-in,
experimentar o layout API, tudo bem? Mas vai ter algum momento que isso não será necessário, aí não precisa se assustar. Mas fazendo apenas isso, você vai perceber também que tem um detalhe que é importante você se atentar, até para não achar que é um bug, por aí vai, que é o detalhe de você usar o Flow Row junto com o nosso Horizontal Scroll. Veja o que vai acontecer. Veja que o app roda, mas ele ainda mantém exatamente o mesmo comportamento de um row. Ou seja, quando você está trabalhando com essa API, já não faz mais sentido você ficar usando ali os scrolls. O ideal é que você trabalhe com essa API, não precise mais pensar se vai ser necessário colocar scroll para acessar o conteúdo, e ela se vira para apresentar os conteúdos, e no máximo você utiliza as configurações que são disponíveis, seja arrangement, seja ali a configuração de linhas máximas e assim por diante, tá bom? Agora vamos ver como é que vai ficar. Olha só que legal, agora a gente já tem aí muito mais itens disponíveis aqui para o nosso usuário, e aí dessa maneira a gente já consegue oferecer aí as opções que ele tem dentro desse layout. Aí como vocês podem ver, vou colocar outras opções para a gente ver o que acontece e você vai perceber que o nosso Flow, ele basicamente vai adicionar aí mais opções dentro desse nosso layout. Deixa eu executar aqui de novo. Olha só que legal, agora a gente já tem muito mais opções aí para esse layout. Então, era essa técnica que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu entrar aqui na minha tela principal. É uma técnica bastante simples e objetiva, mas pode fazer bastante diferença aí na implementação do seu aplicativo. E eu quero saber de você que me acompanha aqui no YouTube, se você já conhecia o Flow, se já usa, se já teve problemas, né? É muito importante a opinião de vocês, até mesmo para, em algum momento, eu entender alguns detalhes que eu não trouxe no vídeo, que seria enriquecedor para as pessoas que acompanham aqui, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Novamente, se não deixou like, comentário, inscrição, isso é muito importante para apoiar aqui o projeto do canal. Um abraço, valeu, falou!